é estarmos neste lugar. Bom é estarmos neste lugar. Certa vez o salmista declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar aqui nesta noite é motivo de alegria. Poder celebrar ao Senhor é motivo de alegria. E nós estamos aqui nesse propósito. 2 Crônicas 29, a partir do verso 1, diz o seguinte: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objetos de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Preste atenção no versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Versículo 11. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incensos. Você pode dizer glória a Deus? Nós vamos meditar nesta noite sobre caminhos para o avivamento, restaurando a oração. O rei Ezequias reconheceu desde o princípio que o movimento de Judá rumo ao avivamento exigiria um retorno à oração. Eu ousaria dizer que é impossível o indivíduo ou uma igreja experimentarem um verdadeiro avivamento se não tiverem a sua vida de oração restaurada. É interessante que a gente fala de oração, a gente ensina sobre oração, a gente sabe tudo sobre oração, mas dificilmente a gente pratica. É um desafio praticar. A Bíblia nos ensina que a oração é o próprio fundamento do poder de Deus em nossas vidas ou da igreja. Certa vez Jesus declara: minha casa será chamada casa de oração. É sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite. Veja que o primeiro movimento de Ezequias, uma vez que o seu pai já havia morrido,
ele coloca como prioridade levar Judá de volta a Deus. Né? E é interessante que o texto começa declarando, olha, no primeiro mês, no primeiro ano do reinado de Ezequias, ele abre as portas do templo para novamente terem acesso, para novamente terem comunhão com Deus. Ezequias entendeu que o avivamento não poderia acontecer se não fizesse a relação com Deus, a sua relação com Deus, uma prioridade. Ezequias entendeu que o avivamento não poderia acontecer se não fizesse a sua relação com Deus uma prioridade. E ele sabia que o que Judá precisava para entrar na presença de Deus novamente era uma experiência de avivamento e restauração de Deus. Sem dúvida, para alguns, né, isso parecia voltar atrás. Muitas vezes nós enxergamos a oração como um processo retrógrado, passado, que não faz diferença. Quantas vezes eu já ouvi, orar para quê? Não vai resolver. Quantas vezes eu já ouvi, para que buscar se não vai ter resposta? Muitos veem a oração como parte pitoresca de uma história. Mas eu digo que a oração, ela se reflete no nosso futuro. A minha vida de oração, hoje, ela vai refletir no meu futuro. Ezequias compreendeu o quanto era importante restaurar a oração à nação. E ele percebeu que isso exigiria que os líderes mostrassem o caminho. É interessante que ele chama os levitas, os sacerdotes. Ele chama as pessoas que estão à frente para poderem trazer como exemplo, para trazerem ensinamento. Ele não só abre a porta do templo, mas ele traz o povo de volta para o templo. Ele não só volta com o templo aberto, mas ele traz os sacerdotes que haviam esquecido o serviço de Deus. Ele traz os levitas novamente para estarem ministrando segundo a vontade e o querer de Deus. Ele coloca prioridade. A minha vida e a sua vida, para nós experimentarmos um avivamento da parte de Deus, nós precisamos colocar Deus como prioridade. Veja que prioridades apropriadas estão sendo definidas por Ezequias. E eu digo que este é o caminho para o avivamento. Se você priorizar a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, o avivamento acontecerá. Milagres acontecerá. É muito comum nós colocarmos a culpa das nossas friezas, dos nossos fracassos, friezas espirituais, na igreja, no pastor, no líder, em outras pessoas. É comum a gente fazer isso. Mas eu quero que você entenda nesta noite, por mais que você já saiba, eu quero te relembrar nesta noite. A culpa de nosso esfriamento espiritual não é de outro senão nosso. Sou eu que deixo de orar. Sou eu que deixo de ler a palavra. Sou eu que me afasto das coisas de Deus. Coloque prioridade
e você viverá um milagre de Deus. Era necessário também pureza. Veja que a partir do versículo 4, ele começa a fazer relatos de coisas que aconteceram dentro do templo que desagradavam a Deus. E Ezequias quer que os sacerdotes e os levitas não apenas orando, mas eles querem que eles estejam com seus corações purificados. Ezequias quer que os sacerdotes e os levitas estejam com seu coração santo diante de Deus. E veja que ele instrui a lidar com as suas infidelidades anteriores. Há uma instrução de Ezequias para os sacerdotes e os levitas a tratarem o seu passado. Quantas vezes nós temos fracassado por causa dos nossos erros passados, das nossas más escolhas? Eu disse e eu volto a repetir: a oração, ela vai refletir no seu futuro. Se não tivermos uma vida de oração, se não tivermos uma vida de intimidade com Deus, é normal nós distanciarmos, é normal nós enfraquecermos. E o rei Ezequias fala com o sacerdote, fala com os levitas: olha, vocês precisam trabalhar isso em vocês. Precisa fazer o caminho de volta, precisam restaurar o que foi perdido, o que foi deixado de lado. Nós precisamos levar isso a sério, como igreja, como homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo nesta noite. Você precisa levar isso a sério. A sua vida de oração, a sua vida de comunhão com Deus é o caminho para o avivamento. E só há uma forma disso acontecer: precisa haver um arrependimento genuíno. Precisa haver transformação no coração. Precisa haver renúncia. Precisa haver choro, precisa haver arrependimento. Nós estamos tão acostumados a não chorar mais na presença de Deus. Os nossos pecados já não doem mais. Os nossos erros, as nossas más escolhas já não fazem mais diferença em nossas vidas. Nós estamos vivendo a era do tudo é normal. Tudo é natural, acontece. Mas entenda, o Senhor me chamou e te chamou para sermos santos. Amém? Deus te chamou para ser santo. E a santidade não tem nada a ver com o pecado. Precisamos voltar os nossos olhos para Deus, precisamos chorar perante Deus pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas. Precisamos colocar diante de Deus as nossas angústias, para que haja arrependimento em nossos corações. Sabe, os sacerdotes precisaram entender esta necessidade. E é interessante que o profeta Joel, ele diz: olha, chorem os sacerdotes, chorem os ministros, chorem os homens que estão nas igrejas, chorem pelos seus erros. A palavra diz: coloca o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança.
Meu Deus. Eu não quero trazer uma palavra de condenação à igreja, de acusação à igreja, mas eu quero trazer uma palavra de restauração nesta noite. Eu preciso trazer uma palavra de avivamento aos nossos corações nesta noite. Eu preciso que você saia daqui nesta noite preocupado. Sim, preocupado com o que está acontecendo à nossa volta. Não podemos achar que tudo é normal, não podemos achar que tudo é culpa do outro. Precisamos nos derramar perante o Senhor nesta noite. Veja que há uma ligação, a condição espiritual do nosso presente ao comportamento passado. Veja que está ligada. Sexta-feira nós reunimos com alguns líderes. E uma das propostas para esses 45 dias que ainda resta de ano, é a igreja estar envolvida em oração. A igreja está envolvida em busca, a igreja está envolvida em arrependimento, em choro perante o Senhor, porque só Ele pode ter misericórdia da nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar o nosso comportamento, as nossas decisões. Veja que há uma grande verdade, se você olhar a sua vida espiritual hoje, é um reflexo do que você vem vivendo a cada dia. Se eu olho a minha vida espiritual, é um reflexo daquilo que eu venho vivendo a cada dia. Por isso hoje é noite de arrependimento. É noite de nós colocarmos o nosso rosto no pó e clamarmos: Senhor, tenha misericórdia de nós. Veja o profeta que escreveu Crônicas, lá no capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele vem dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa de restauração de Deus para aqueles que o buscam, para aqueles que se humilham, para aqueles que dependem dEle. Há uma promessa. Eu fiz questão de vir com essa camisa hoje, fiéis até o fim. Porque nós precisamos ser fiel. Nós precisamos buscar a Deus constantemente, amém? Veja que a oração, ela deve ser acompanhada por arrependimento e por abandono ao pecado. A oração precisa ser acompanhada por arrependimento e abandono ao pecado. Provérbios diz que aqueles que se arrependem e deixam, alcança misericórdia. Nesta noite, se você está disposto a arrepender, a misericórdia do Senhor há de alcançar a tua vida. Se nós estivermos dispostos a nos arrependermos, o amor do Senhor alcançará as nossas vidas. Mas há também uma expectativa na oração. Ezequias leva os sacerdotes, os levitas, como exemplo, para que o povo de Judá possa ter um novo começo. E a minha proposta na sexta-feira foi que, a partir de nós líderes, a partir dos pastores, a partir dos diáconos, a partir de cada liderança, nós possamos
trazer como exemplo a igreja, e a igreja junto conosco orando, e você vai ver o milagre acontecer, queridos. Eu tenho certeza que 2021 será um ano de milagre em nossas vidas. Eu tenho certeza que 2021 será um ano de portas abertas sobre as nossas vidas, porque nós estaremos buscando, clamando a Deus. Será um ano de comunhão, de intimidade com Deus, porque estaremos em busca a presença de Deus sobre as nossas vidas. Ezequias restaura o altar, ele restaura o templo. Os sacerdotes voltam para dentro do templo e começam então a buscar intimidade, a buscar em comunhão com Deus. E você conhece o final da história. A nação de Judá, o povo de Judá, tem uma transformação na sua história. Tem algo diferente que acontece na vida deles, porque eles se dispõem a ouvir a voz de Deus, a buscar a presença de Deus. E é interessante a gente entender que esse incenso que eles ofereciam simboliza a oração dos santos, representada lá em Apocalipse, no capítulo de número 5. Diz que a oração dos santos chega como incenso suave na presença de Deus. Sabe, eu quero nesta noite, a começar em mim, a começar nos nossos líderes, restaurar o altar e começarmos a oferecer novamente sacrifícios a Deus. A começarmos a oferecer novamente a nossa oração a Deus, a clamarmos a Deus para que Ele nos ouça. Não era importante que os profetas soubessem somente o que tinha a dizer, o que Deus tinha a dizer, mas era importante eles levarem a Deus também as orações, as necessidades. Ezequias vê esta aliança para ministrar e orar como um caminho para o avivamento. Nunca poderemos ter avivamento em nossa vida pessoal, ou na igreja, ou na nação, se não estivermos envolvidos em oração. Você quer um avivamento na sua vida? Quantos precisam de um avivamento na sua vida? Eu quero te desafiar nesta noite a ter uma vida de oração, a ter uma vida de comunhão com Deus. Mas para isso precisa estarmos preparados. Veja que ele chega no versículo 11 dizendo: meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Veja, você foi escolhido por Deus para oferecer a Ele o seu culto, a sua adoração. Você não está me ouvindo por acaso, você está aqui nesta noite, não por acaso, mas você está aqui porque o Senhor te escolheu, para que a sua oração, a sua adoração chegue até Deus. Ezequias chama os sacerdotes e os levitas para começarem um novo ministério. E eles começam com oração. Eu aprendo que tudo que nós precisarmos refazer precisa ser com oração. Precisa ser na base da oração. Não adianta as nossas capacidades, não adianta aquilo que nós aprendemos nas faculdades, não adianta as nossas habilidades se não tiver oração, Sérgio. Se não tiver oração, o louvor não flui. Se não tiver oração, a palavra não flui. Se não tiver oração, a nossa vida com Deus não flui.
Se não tiver oração, não há quebrantamento, não há arrependimento. Se não houver oração, não há conversão. Se não houver oração, não há cura. Se não houver oração, não há milagre da parte de Deus. Por isso eu quero te convidar nesta noite a voltar o seu olhar para Deus e falar: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu deixei de orar. Me perdoa pelas vezes que eu fui negligente. Me perdoa pelas vezes que eu fiz as minhas próprias escolhas. O conselho de Ezequias aos sacerdotes, aos levitas: não sejam negligentes. Nós temos vivido um tempo tão difícil para ser crente. Essa quarentena pegou muita gente. E tem pego muita gente. Quantas pessoas estão desanimadas, fracas na fé. Quantas pessoas não conseguem dobrar os seus joelhos e orar por 1 minuto. Quantas pessoas não conseguem abrir os teus lábios para entoar um novo cântico ao Senhor. Mas eu estou crendo que nesta noite, queridos, o Senhor há de fazer um milagre neste lugar. Eu estou crendo que nesta noite o Senhor há de mudar histórias neste lugar. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, o Senhor há de mudar a sua história. Você terá uma vida no altar de Deus. Você terá prazer em estar na presença de Deus, buscando a face de Deus. Os sacerdotes vão para o templo. Há uma restauração. Eles estão preparados. Eles são preparados para este momento. E eu quero que você esteja preparado para o que Deus há de fazer na tua vida. Eu quero que você esteja pronto para o que Deus há de fazer na tua vida e através de você. Veja, os sacerdotes, mais uma vez, eles ficam diante do altar, no lugar santo. E ali eles mantêm uma conexão com Deus. Eles ouvem a voz de Deus. Deus fala ao coração deles. Mas eles também falam ao coração de Deus. A minha oração nesta noite é para que a minha e a sua oração chegue ao coração de Deus. Para que a nossa voz, para que Deus, como diz o Salmo, Ele possa se inclinar para ouvir o nosso clamor, que Ele possa parar para ouvir a nossa petição. Essa é minha oração nesta noite. Eles precisavam e foram preparados para falar com Deus. Veja que houve uma limpeza dentro do templo. Houve uma purificação no templo. Tudo aquilo que estava entulhado, talvez as poeiras foram tiradas. As telhas de aranhas que foram acumulando no templo, foram sendo tiradas. E agora eles podem entrar no templo e oferecem sacrifícios a Deus. Sabe, eu e você, nós precisamos purificar a nossa alma nesta noite, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, para que o nosso relacionamento com Deus possa ser restaurados. Veja, eles precisaram agir corajosamente, com ousadia, entrar no templo e tirar o que precisava ser tirado, para que houvesse uma restauração. Uma vida de oração requer ousadia. Quantas vezes as nossas escolhas, as nossas decisões têm impedido o agir de Deus em nossas vidas, e temos entulhado lixos emocionais,
temos entulhado lixos que desagrada, de pecados que fere a santidade de Deus. E o Senhor nesta noite, Ele nos dá a oportunidade de falar: Senhor, me ajuda, eu preciso limpar o meu altar, eu preciso restaurar o meu altar, eu preciso voltar à minha vida de oração, eu preciso voltar à minha vida de comunhão contigo. E é interessante que o escritor aos Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia diante do Senhor. Essa é uma noite oportuna para mim e para você. Essa é uma noite oportuna, que onde temos o privilégio de chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso que seja restaurado o meu altar. Eu preciso que seja restaurado a minha vida de comunhão. Veja que a oração permite nossos corações se expressar e se conectar com o poder e a graça de Deus. As nossas orações permite que a nossa vida seja conectada com Deus. E você pode nesta noite se achegar com ousadia perante Ele. A oração tem estado sempre no coração de cada avivamento. E isso não vai mudar. Se precisarmos, se querermos, se quisermos viver um avivamento, a oração precisa estar em nossos corações. A oração precisa estar em nossa vida. A oração precisa ser prioridade em nossa vida. Veja que a oração é o caminho para o avivamento. Eu pergunto nesta noite: estamos neste caminho? Eu e você, estamos preparados para um avivamento? Estamos prontos para um avivamento? É noite de você chorar perante o Senhor. Entenda que o avivamento vem da oração e é sustentado pela oração. A base para o avivamento é a oração. E o sustento para o avivamento é a oração. Eu quero te convidar nesta noite a rasgar o seu coração perante o Senhor e dizer: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Como o Senhor fez na vida destes homens, faz na minha vida. Se você pudesse, coloque em pé. É impossível estarmos na presença de Deus sem oração. Uma igreja avivada é uma igreja que ora. É uma igreja que busca. Uma igreja avivada é uma igreja que depende do Senhor Jesus. E nesta noite você pode clamar: Deus, faz de novo. Como o Senhor fez no início, faz de novo. Como o Senhor fez lá no passado, faz de novo. Enquanto eles vão estar ministrando uma canção, é você e Deus. Se você quiser gritar ao Senhor, grite. Se quiser chorar, chore. Se quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Mas clame por um avivamento nesta noite sobre a sua vida. Clame por um avivamento nesta noite sobre o seu